Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo vetorial no âmbito do espaço euclidiano, no âmbito do espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões. Muito bem. Então, o que nós fizemos durante a aula imediatamente anterior foi exatamente apresentar as coordenadas, as transformações de coordenadas cartesianas escritas em termos das coordenadas cilíndricas, bem como as suas respectivas transformações inversas, em outras palavras, as coordenadas cilíndricas expressas em termos das coordenadas cartesianas. Muito bem, aqui estão os versores de base e suas relações inversas, o operador nabla em coordenadas cartesianas, como que nós vamos escrever as derivadas parciais em termos das coordenadas cilíndricas. Muito bem. Então vamos agora tentar dar continuidade com base nesses dados. Aqui vamos separá-los adequadamente, convenientemente, e vamos escrever então aqui a derivada parcial em relação a x, que é igual à derivada da coordenada cilíndrica ρ em relação a x, multiplicado pela derivada parcial em relação a ρ, mais a derivada de φ em relação a x, multiplicado pela derivada parcial em relação a φ, mais a derivada de z em relação a x, multiplicado pela derivada parcial em relação a z. Muito bem, então vamos calcular aqui. Nós sabemos que z depende somente de z e z é igual a z, então nós podemos aqui afirmar que a derivada de z em relação a x é igual a zero, a derivada parcial, bem como a derivada de x em relação a z é igual a zero. X não depende de z, z não depende de x, explicitamente falando, então as suas derivadas parciais são nulas. Muito bem, então agora, qual o próximo passo? Vamos tentar calcular a derivada de ρ em relação a x. É possível? Sim, é possível a partir dessa relação. Então, derivada em relação a x aplicado sobre x elevado a 2 mais y elevado a 2 elevado a expoente 1 sobre 2. Isso é 1 sobre 2 multiplicando. X elevado a 2 mais y elevado a 2, 1 sobre 2 menos 1, multiplicado pela derivada parcial em relação a x aplicada sobre x elevado a 2 mais y elevado a 2. Então, aqui nós temos 1 sobre 2, x elevado a 2 mais y elevado a 2 expoente menos 1 sobre 2, multiplicado pela derivada parcial em relação a x aplicada sobre x elevado a 2, mais a derivada parcial em relação a x aplicada sobre y elevado a 2. Essa derivada é zero, a derivada de y elevado a 2 em relação a x é zero, pois y não depende explicitamente de x, e derivada de x elevado a 2 em relação a x, nós sabemos que é 2 multiplicado por x. Então 1 dividido por 2 multiplicado por x elevado a 2 mais y elevado a 2, expoente menos 1 sobre 2, multiplicado por 2 vezes x. Aqui nós temos então 2 divide com 2, o resultado por fim é derivada parcial de ρ em relação a x é x dividido por x elevado a 2 mais y elevado a 2 elevado a expoente 1 sobre 2, e isso pode ser expresso como x dividido por ρ, usufruindo das expressões obtidas em aulas anteriores, detalhadamente obtidas em aulas anteriores. Então vamos separar esse resultado. Nós devemos calcular a derivada parcial de φ em relação a x. Muito bem, o faremos durante a próxima aula. Muito obrigado a todos.